Olá! Na aula de hoje vamos falar sobre os principais desastres ambientais no mundo e no Brasil. Agora vamos falar um pouquinho dos principais desastres ambientais no mundo. Em 1945, as bombas de Hiroshima e Nagasaki, lançadas pelos Estados Unidos contra o Japão no final da Segunda Guerra Mundial. Essas duas bombas nucleares mataram aproximadamente mais de 200 mil japoneses. E num raio de 1 quilômetro do centro da explosão, quase todos os animais e plantas morreram devido às ondas de choque e calor. Já em 1954, tivemos a doença de Minamata. Numa ilha localizada no sudoeste do Japão, os animais começaram a apresentar comportamentos estranhos. Em 1956, humanos passaram a ter as mesmas reações, que eram convulsões e perda ou descontrole das funções motoras. Após estudos, verificou-se que a doença estava relacionada ao envenenamento das águas com mercúrio e outros metais pesados, infectando também peixes e mariscos. Em 1976, tivemos a nuvem de dioxina, na cidade de Seveso, na Itália. Após a explosão em uma fábrica de produtos químicos, foi lançada ao ar uma espécie de nuvem composta de dioxina, subproduto industrial gerado em certos processos químicos, como na produção de cloro e inseticida, bem como na incineração de lixo, que permaneceu estacionada sobre a cidade. Os primeiros impactos foram observados nos animais, que começaram a morrer gradativamente. Já os humanos passaram a apresentar feridas na pele, desfiguração, náuseas e visão turva, dentre outros sistemas. Em 1979, tivemos o Three Mile Island, conhecido como pesadelo nuclear. Esse desastre ocorreu quando um reator de uma usina nuclear na Pensilvânia passou por uma falha mecânica aliada a um erro humano. Foram lançados gases radioativos em um raio de 16 quilômetros. A população não foi informada sobre o acidente, somente dias depois. Foi retirada do local. Não houve mortes relacionadas ao acidente e nenhum dos habitantes do local ou entorno tiveram sua saúde afetada. Em 1984, tivemos o vazamento em Bhopal. Então, o vazamento de uma fábrica de agrotóxicos despejou no ar da cidade de Bhopal, na Índia, mais de 40 toneladas de gases tóxicos. Após o acidente, a empresa abandonou o local e mais de 2.000 pessoas morreram pelo contato com substâncias letais e outras sofreram queimaduras nos olhos e pulmões. Em 1986, houve a explosão de Chernobyl. A explosão de um dos 4 reatores de Chernobyl na Ucrânia foi o pior acidente nuclear da história, liberando uma radiação dezenas de vezes maior que as bombas de Hiroshima e Nagasaki. Imediatamente, 32 pessoas morreram e outros milhares perderam a vida nos anos seguintes. A nuvem nuclear atingiu a Europa e contaminou quilômetros de florestas. Em 1989, teve o navio Exxon Valdez. O petroleiro colidiu com rochas submersas na costa do Alasca e iniciou um derramamento sem precedentes. Cerca de 40 milhões de litros de petróleo, contaminando mais de 2.000 quilômetros de praias e causando a morte de 100 mil aves. Em 1991, houve a queima de petróleo no Golfo Pérsico. Um ditador iraquiano, Saddam Hussein, vocês já devem ter ouvido falar dele, ordenou a destruição de centenas de poços de petróleo no Kuwait. Foram lançados mais de 1 milhão de litros de óleo no Golfo Pérsico e a fumaça da parte que foi queimada bloqueou a luz do sol. Ao menos 1.000 pessoas morreram de problemas respiratórios e animais foram infectados. Em 1999, tivemos a usina nuclear de Tokaemura, no nordeste de Tóquio. Houve um acidente em uma usina de processamento de urânio. Centenas de operários ficaram expostos à radiação e tiveram, além de náuseas, o rosto, as mãos e outras partes do corpo queimados. E em 2002, podemos citar o navio Prestige. Um petroleiro grego naufragou na costa da Espanha e despejou mais de 10 milhões de litros de óleo no litoral da Galícia, contaminando 700 praias e matando mais de 20 mil aves. Então, esses são os principais desastres, dentre vários outros que já aconteceram pelo mundo.
Agora falar um pouquinho dos principais desastres ambientais no Brasil. Em 1980, no Vale do Morte, o jornal americano batizou o polo petroquímico de Cubatão como Vale do Morte. As indústrias localizadas na cidade de Cubatão despejavam no ar toneladas de gases tóxicos por dia, gerando uma névoa venenosa que afetava o sistema respiratório e gerava bebês com deformidades físicas e sem cérebros. O polo contaminou também a água e o solo da região, trazendo chuvas ácidas e deslizamento na Serra do Mar. Em 1984, a Vila Socó, uma falha em dutos subterrâneos da Petrobras, espalhou 700 mil litros de gasolina nos arredores dessa vila, localizada também em Cubatão. Após o vazamento, um incêndio destruiu parte de uma comunidade local, deixando quase 100 mortos. Em 1987, teve o Césio 137, que foi um grave caso de exposição ao material radioativo Césio 137 e ocorreu em Goiânia. 2 catadores de lixo arrombaram um aparelho radiológico nos escombros de um antigo hospital e encontraram um pó branco que emitia luminosidade azul. O material foi levado aos outros pontos da cidade, contaminando pessoas, água, solo e ar, e causando a morte de pelo menos 4 pessoas. Anos depois, a justiça condenou por homicídio culposo os 3 sócios e um funcionário do hospital abandonado, mas a pena foi revertida em prestação de serviços voluntários. Em 2000, tivemos o vazamento de óleo na Baía de Guanabara. Um acidente com um navio petroleiro resultou no derramamento de mais de 1 milhão de litros de óleo in natura no Rio de Janeiro. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, aplicou 2 multas à Petrobras, uma de 50 milhões e outra de 1,5 milhão, devido à morte da fauna local e à poluição do solo em vários municípios. Em 2003, tivemos o vazamento de barragens em Cataguases. O rompimento de uma barragem de celulose em Minas Gerais ocasionou o derramamento de mais de 500 mil metros cúbicos de rejeitos, compostos por resíduos orgânicos e soda cáustica. Os rios de Pomba e Paraíba do Sul foram atingidos, causando sérios danos ao ecossistema e à população ribeirinha. As empresas foram multadas em 50 milhões pelo IBAMA. Em 2007, tivemos o rompimento de barragem em Miraí. Uma barragem rompeu nessa cidade mineira, causando um vazamento de mais de 2 milhões de metros cúbicos de água e argila. A empresa foi multada em 75 milhões, mas os danos ainda permanecem evidentes. Em 2011, tivemos o vazamento de óleo na Bacia de Campos. Foi um vazamento de grande quantidade de óleo no Rio de Janeiro. A empresa americana Chevron despejou no mar cerca de 3 mil barris de petróleo, provocando uma mancha de 160 quilômetros de extensão. Animais foram mortos e o IBAMA aplicou 2 multas à empresa, totalizando 60 milhões. A Chevron foi também obrigada a pagar uma indenização de 95 milhões ao governo brasileiro pelos danos ambientais. Em 2015, tivemos um incêndio na Ultracargo. O incêndio no terminal portuário Alemoa, em Santos, litoral sul de São Paulo, gerou uma multa de 22 milhões, aplicada pelo órgão estadual de meio ambiente, a Ultracargo, por lançar efluentes líquidos em manguezais e na lagoa contínua do terminal. Foram também emitidos efluentes gasosos na atmosfera, colocando em risco a segurança das comunidades próximas, dos funcionários e outras instalações localizadas na mesma zona industrial. Em 2015, tivemos o rompimento da barragem de Mariana. O rompimento da barragem de Fundão de San Marco e Mariana provocou a liberação de uma onda de lama de mais de 10 metros de altura, contendo 60 milhões de metros cúbicos de rejeitos. Em 2019, tivemos o rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais. A cidade de Brumadinho viu a destruição se repetir com o rompimento da barragem 1 na mina Córrego do Feijão, na mineradora Vale. O mar de lama destruiu tudo o que encontrou pela frente: casas, plantações, pousadas, estradas e vegetação. Segundo a empresa, cerca de 300 funcionários estavam trabalhando no local na hora do rompimento. Devido ao curso de rejeitos e ao rompimento inesperado, o episódio fez mais de 241 vítimas fatais, de acordo com os dados divulgados em maio de 2019. Até a data, mais de 25 pessoas continuavam desaparecidas. São os problemas ambientais que causam todos esses desastres. E quais são os problemas ambientais?
mudanças climáticas, efeito estufa, aquecimento global, poluição da água e do ar, poluição de uma maneira geral, destruição da camada de ozônio, extinção de espécies, chuva ácida, desflorestação e desertificação. Podemos dizer que uma empresa sustentável possui valores de longo prazo e contribui para a solução de problemas ambientais e sociais que as envolvem. As empresas sustentáveis são aquelas que consomem recursos de modo sustentável, mantêm o equilíbrio em relação ao meio ambiente natural com base em tecnologias limpas, reuso, reciclagem ou renovação de recursos, recuperam o meio ambiente de danos causados pela operação, contribuem para solucionar problemas sociais e geram renda suficiente para se sustentar. Aqui nós temos o tripé da sustentabilidade empresarial. Então, SE significa sustentabilidade empresarial. Vejamos que ela deve ser tanto no campo do ambiente, que é o cuidado com o planeta, tanto no social, que é em relação à dignidade humana, e no financeiro, que é em relação à prosperidade. Alguns exemplos de ações relacionadas à sustentabilidade. Exploração de recursos vegetais de florestas e matas de forma controlada, garantindo o replantio sempre que necessário, preservação total de áreas verdes não destinadas à exploração econômica, ações que visem o incentivo à produção e consumo de alimentos orgânicos, pois esses não agridem a natureza, além de serem benéficos à saúde dos seres humanos. Exploração dos recursos minerais, como petróleo, carvão e minérios, de forma controlada, racionalizada e com planejamento. O uso de fontes de energia limpa e renováveis, como a eólica, geotérmica e hidráulica, para diminuir o consumo de combustíveis fósseis. Essa ação, além de preservar as reservas de recursos minerais, visa diminuir a poluição do ar. Criação de atitudes pessoais e empresariais voltadas para a reciclagem de resíduos sólidos, o que, além de gerar renda, diminuir a quantidade de lixo no solo, possibilita a diminuição de retirada de recursos minerais do solo. Desenvolvimento da gestão sustentável nas empresas para diminuir o desperdício de matéria-prima e desenvolvimento de produtos com baixo consumo de energia. Atitudes voltadas para o consumo controlado de água, evitando ao máximo o desperdício. A adoção de medidas que visem a não poluição dos recursos hídricos, assim como a despoluição daqueles que se encontram poluídos ou contaminados. Por hoje é só e até a próxima aula.